Boa tarde, Eduardo Tavares. Boa tarde, Edson Ataíde. Como é que você está aí em Nova York? Tudo bem, tudo certo. Muito calor, muito molhado, muito suado. Muito suado. Ok, too much information. Vamos Demais, né? Vamos embora. Deixa eu te apresentar aqui condignamente. Para quem nunca foi a Cannes, cidade da Riviera Francesa, cabe lembrar que é muito parecida com Estoril ou com Curitiba. Se Curitiba tivesse praia, fosse na Europa e fosse completamente diferente. Mas com um pormenor. Curitiba deve ter menos publicitários curitibanos a passear de um lado para o outro no fim de semana do que Cannes durante o festival. O nosso convidado de hoje é de Curitiba e teve a sua carreira e tem a sua carreira marcada por 3 outras localidades: Lisboa, Nova York e lá está Cannes. Lisboa foi onde trabalhou e viveu por 2 vezes. Uma delas, digo eu, a mais profícua, aqui na FCB Lisboa, de onde saiu direto para uma outra empresa da nossa firma, a Área 23, eleita a melhor agência de health de Cannes este ano. Muito com o trabalho do Eduardo. A Área 23 fica em Nova York, cidade onde ele está a morar e onde sonhava morar desde sua infância, um sonho que ele realizou. O que é muito importante, você realizar sonhos de infância. O meu, por exemplo, era ganhar um comboio elétrico do Natal e até hoje não aconteceu. Outro sonho de Eduardo era arrebentar a boca do balão em Cannes. Bom, esse já está. E é sobre trabalhos que criou e participou esse ano em Cannes e em outros tempos, queremos conversar nos próximos minutos. Mas antes disso, Eduardo, ainda há mais algum sonho para realizar nesse momento? Boa tarde a todos. É um prazer poder voltar a ver todas as suas belas carinhas. Saudades de vocês todos. Não sei se Nova York era um sonho de infância, talvez de adolescência, não de infância. Mas não, acho que não. Acho que nem era meu sonho, vou ser muito sincero, nem era meu sonho ter esse ano que eu tive. Para mim era sempre uma coisa, isso acho que é uma coisa que ajuda muito na carreira da pessoa, é quando ela é meio ignorante. A ignorância é uma benção. Tipo, você não tem grandes expectativas, o que acontece é sempre lindo. Então, diria que continuo nesse mesmo jeito de pensar. Então, o que vier, acho que tá ótimo. Acho que já foi um sonho meu era morar fora, em primeiro lugar, que foi trabalhar fora, e foi em Lisboa, onde realizou esse meu sonho para mim. E Nova York foi esse segundo, e esse terceiro realmente é algo que eu nem tinha em mente, para falar a verdade. Bom, já que aconteceu, quer devolver? Não, né? Deixa assim, vamos deixar, tá legal. Vamos deixar que tá legal, né? Bom, vamos falar então, você tem uma apresentação toda montadinha, toda arrumadinha, você é muito organizadinho. Deixa você então liderar agora essa parte da apresentação e eu vou metendo algumas perguntas pelo meio e depois no final também, tá bom? Assim tranquilo. E eu sei que no final ninguém vai fazer perguntas, né? Isso que eu espero, pelo menos é o que eu imagino, né? Conhecendo bem o formato. Eles são meio surpreendentes. Sempre faz o contrário da que está combinado. Então, como você acabou de falar que ia fazer perguntas, você quer é o dia que todos fazem perguntas. Mas no final terão o microfone aberto para fazer pergunta. Quem quiser já preparar aí perguntas, é a hora. Então, eu vou compartilhar aqui o ecrã e eu fico aqui como sou ajudante de palco até você. Isso aqui, isto aqui. Então, eu só vou pedir desculpa porque, obviamente, como o mundo da pandemia, todo mundo sabe, estou em casa, uma casa pequena no Brooklyn, com 2 crianças de férias em casa, então, se elas entrarem gritando e enlouquecendo a qualquer momento, pode acontecer. Mas você não trancou? Não, ainda não. Hoje é dia de banho de sol. E eu coloquei isso aí no começo só para explicar um pouquinho, fazer meu jabá, digamos assim, que é a Refinery, é esse braço da Área 23 em que eu comecei a trabalhar a partir do ano passado, e foi um braço que a agência abriu para que a gente investisse muito no craft, na direção de arte, no design. Então, é um setorzinho separado em que a gente sempre está trabalhando em cima das peças e dos projetos principais da agência para elevar, seja na parte de design, direção de arte e produção. Então, é muito, muito bacana porque eu consigo dar um pouco a cara da Refinery e a cara da Área 23 nos projetos e fazer eles
crescerem e serem interessantes. Quantas pessoas? Então, são quantas pessoas? Então, o próximo slide você vai ver é um batalhão, são 3 pessoas. Sou eu, o Arthur Araújo e o Juan. O Arthur é brasileiro também, o Juan é colombiano. Nós 3 estamos nesse trabalho. A princípio, eu fiquei praticamente alguns meses sozinho nesse negócio, uns 4 meses só eu. Depois o Arthur veio, também um diretor de arte incrível, que ganhou muitos prêmios também, o cara é muito, muito legal, e agora o Juan é outro. Mas a ideia é crescer mais porque eu tenho visto que há muita demanda, a agência tem muita demanda disso e começou a confiar e o processo começou a funcionar de uma forma melhor. Só que agora também eu preciso de pessoas. Então essa é, se Deus quiser, a próxima etapa aí do projeto. Okay. No próximo slide tem só um breve videozinho para mostrar um pouco do que a gente fez até então, sem nada de Cannes aí, só um gostinho do trabalho da Refinery, com uma música conhecida. Mostra até onde você vai. Ok. É isso aí. Direto, desculpa. Não, ok, desculpa, eu tive que sair aqui da mesa porque eu estava dançando aqui na boquinha da garrafa. Voltei já. Isso aí é um review rápido que a gente fez para uma apresentação no começo do ano dos trabalhos que a Refinery trabalhou e que, seja através do direção de arte, do design, acompanhar a produção, de fazer toda essa parte de craft e de direção de arte, foi um pouquinho que a gente pode colaborar aí nos projetos do dia a dia da agência. Isso aí é muito do dia a dia, do que vocês viram aí, tá? São quantos projetos no ano, só para ter ideia? Edson, essa é uma pergunta difícil, não tenho a menor ideia. Porque a agência tem 800 pessoas. É uma agência que tem muitos grupos e a gente trabalha para todos os grupos. Então, tem sempre uma conta pegando fogo em algum lugar que a gente está trabalhando. Eu não realmente, se eu falar para você, vai ser muito errado, não tenho a menor ideia. Mas trabalho o dia inteiro, é isso? Trabalho o dia inteiro. Como é que são os horários aí? Como é que são os horários aí na firma? Depende, para americano ou para brasileiro? Para brasileiro. Para brasileiro é aquela coisa de sempre, né? Que a gente trabalha um pouco além. O que eles trabalham aqui naquele esquema americano, obviamente, que começa por volta das 9h30. Eles não param para almoçar, zero. Comem uma barra de cereal e ficam com o dente sujo e continuam trabalhando. E depois param por volta das 5h30, 6 horas, assim, para daí comer um belo jantar. Como eu não consigo não comer no almoço, é uma coisa que eu já tentei, mas... Você não fica boa pessoa quando você está com fome. Não, eu já não sou boa pessoa sem fome. Com fome, então, é difícil. Então, a gente para, almoça e obviamente, que o que acontece aqui, a coisa que mais me assustou quando eu cheguei aqui, ainda me assusta até hoje, é a quantidade de reuniões que se tem. É muita, muita reunião. Eles gostam muito, é um povo muito prolífico, prolixo. Eles gostam de falar muito, falam, e você não consegue fazer, né? Então, é uma coisa que aconteceu até uns dias atrás, uma reunião em que eles descobriram o horário do almoço. Eles falaram, vamos então bloquear o nosso horário do meio-dia a 1h, para a gente poder conseguir ter um pouco de tempo. E os brasileiros falaram, isso chama horário do almoço, né? A gente já conhecia. Então, é uma coisa que não só o trabalho é pesado, mas eu diria que essa coisa de estar sempre eles têm muito essa mania de um controle muito grande. Então, eles estão sempre querendo ver coisas e pequenas evoluções. Então, é isso que demanda mais tempo, até do que eu diria que às vezes demanda mais tempo do próprio trabalho em si. Assim. Às vezes você vai começar a trabalhar depois das 6, que é o horário que acabaram as reuniões. Então, e até nesse próximo. O povo entender um pouco melhor, a Área 23 pertence ao grupo FCB Health, é isso?
Há alguma diferença concreta ou são duas empresas e trabalham com contas diferentes dentro da mesma área? A diferença concreta seria assim, a FCB Health, ela é tocada pela Dana, que é a nossa presidenta, e ela coordena tanto a FCB Health quanto a Área 23, quanto outras menores que tem, que chamam FCB Cure, FCB Neon, tem mais 4 menorzinhas. Todas de pharma, né, e dessa área. E a grande diferença, a FCB Health tem mais, eu acho que ela é um pouco maior que nós, ela tem um trabalho um pouco mais tradicional, assim. Eu acho que a Área 23 tem essa pegada de ser um pouco um pouquinho mais criativa, de ser um pouco mais disruptiva, de ter coisas que são fora do tradicional. E no dia a dia, elas não se encostam. Uma tem os seus clientes, outra tem os seus clientes. É raro a gente tem comunicações entre nós, daquelas corporativas, assim, mas não há grande... não se misturam. E até fisicamente bem separado. É separado. A FCB Health fica lá no West Side, que é no prédio da FCB New York, né? Então é um prédio de 3 andares, que tem lá 4 andares, tem a FCB Health. E a Área 23 fica no lado leste, aqui em Midtown, mais perto de Midtown. E a grande vantagem é que eles podem pegar clientes, né? Aquela coisa de pegar clientes iguais, o dinheirinho vai todo para o bolso do seu IPD no fim do dia, né? Okay. Bom, sigamos então. Vou compartilhar outra vez aqui o ecrã. Bom, onde é que estamos? Em Cannes, 2020 e 2021. Sim. Então, aí eu, obviamente, passar um pouquinho pelos projetos. Eu peguei 4 projetos que foram os que eu trabalhei mais, e eu queria discutir com vocês um pouquinho, mostrar para vocês, claro que tem os projetos que ganharam muita coisa, e eu queria mostrar também um projeto que foi ele teve 5 shortlists, infelizmente não consegui ganhar nada, e de repente no final vocês me ajudam a entender por quê, ou não, mas mostra um pouquinho do meu trabalho e do trabalho da Refinery nesses processos, tá? Ok. Esse primeiro aí, sim, foram... Microfone ligado, gente, por favor. Desliga o microfone. Isso. Qual deles? Pode ser o primeiro da esquerda. Esse aqui. Unbreakable, isso. Vamos ver se agora vai funcionar. Okay. Eu vou pôr para rolar. Ok? Tá. Acho que o problema é na rede deles mesmo.
Haja dinheiro. João, você está com o microfone aberto, tá? Haja dinheiro para fazer isto. Muito bom. Então eu vou tirar o microfone. Obrigado. De lá, então, Eduardo. Esse aí foi um projeto... fora o dinheiro. É uma coisa que eles fazem muito aqui, comum, que é esse tipo de job que existe, que é a gente precisa contar as histórias dos pacientes. Então, obviamente, antigamente era só um paciente olhando para a câmera e contando as histórias. E isso foi evoluindo com o passar do tempo e foi ganhando esse ar mais fantasioso, em que consegue se contar as histórias através de outras histórias, de analogias, de metáforas. Aquela coisa chamada storytelling. E nesse caso aí, eles contrataram uma empresa aqui de Nova York, que é a Roof Studio, que inclusive eles tentaram uma pegada meio Pixar nesse filme, que foi muito interessante. E foi um Leão de Prata na categoria Film in Health, né? Então, também pegou um shortlist na categoria filme, mas ficou só no shortlist. E foi todo um trabalho de produção juntamente com o estúdio, com a Roof, e especialmente de finalização depois, que até vou mostrar no próximo slide, mas a gente pode ver o segundo filme também, Edson, que daí eu já falo na sequência dos dois juntos. Okay. Que é esse da direita do Trapped. Sim, senhor. Sou manda, tô aqui para obedecer. Muito obrigado. Vingança, né? A vingança come-se fria, né? Mas... Não. Ok. Então esse era um filme era uma campanha com 3 filmes. O terceiro acabou não pegando nada, que era uma coisa mais Bela Adormecida, Branca de Neve, uma coisa mais Walt Disney dos anos 50. Mas cada um feito por um estúdio diferente nesse caso. Uma técnica diferente, né? Sim, cada um tinha uma técnica diferente. Um era mais Pixar, outro era mais moderno, né? Aquela coisa meio Andy Kaufman, assim, e o outro era mais antigo. E uma coisa interessante, se puder ir por outro slide, Edson, onde a gente trabalhou bastante foi, obviamente, depois do filme pronto, com ele todo já preparado, todo mundo gostava muito do filme, mas aí foi que o Tim e o próprio Fred Levron entraram na conversa e falaram, gente, isso aqui tá muito bom, mas o final tá muito abaixo, tá deixando a desejar, a cartela final, né? Então, a parte de cima ali, era do primeiro filme do Coelhinho, era a cartela final do filme. E
e era um pouco simples, né? Podia ter um pouquinho mais de trabalho. Então a gente retrabalhou e fez várias opções até chegar nessa que foi aprovada, dessa de baixo, né? Que tem essa animação do fiozinho e tudo mais. Então foi tudo pensado ainda para esse esforço extra, que seria o que eles estavam falando assim, esse filme vai ser shortlist no máximo. A gente precisa realmente puxar até o último segundo do craft disso para que a gente consiga virar bronze ou virar prata. E realmente deu certo. E o próximo, Edson, é a mesma coisa do segundo filme, que a gente havia feito primeiro essa cartela final de cima, mas depois a gente, inclusive, teve que arranjar um outro fornecedor. A gente pediu autorização para o fornecedor do filme, porque a gente falou, olha, a gente quer melhorar e a gente quer fazer assim. O fornecedor do filme falou, não, a gente não vai fazer porque já recebemos e um abraço. A gente falou, a gente pode pegar outro fornecedor para fazer esse final? Não pode. Então, arranjamos outro fornecedor só para fazer esse últimos 5 segundos aí do filme e dar esse extra no trabalho. Uma pergunta, é um filme longo, né? Ele, onde que as pessoas têm contato com ele no site da marca, da campanha, por exemplo? É mais internet, site. Eu sei que tinha uma versão de 30, um corte mais curto, que aqui realmente passa muito filme de farma, de remédio na TV, bastante. Sim. Eu sei que isso foi para o ar também, só que era essa versão mais curtinha. Essa versão longa ficou só para a internet, para os prêmios, né? Okay. E quanto, agora assim, essa produção, quantos meses levou? Isso aí durou bastante, Edson. Eu lembro que começou a produção, eu ainda nem tinha feito a Refinery, então ainda era, se bobear, era finalzinho de 2019 e ficou pronto lá pela metade do ano passado. Acho que foi na faixa de uns 6 meses para ficar pronto, desde o de conceito, ideia, até finalização, claro. E foi realmente, o João estava falando, deve ter custado muito caro. Claro que para os padrões de qualquer lugar custa caro, mas quando se compara com outros filmes até que a própria agência fez, não foi das produções mais caras de todas, essas duas aí. Cada uma foi com um estúdio diferente. E acho até mesmo porque eles se interessaram porque a agência dá muita liberdade para isso, Edson. Uma coisa que o team dá muita liberdade é para os fornecedores. Ele fala, gente, a gente tem essa ideia aqui, o que vocês podem trazer para cá para que seja algo que vocês queiram fazer também, que você acha que vai realmente elevar isso. Então, acaba conseguindo baratear um pouquinho por causa disso, do interesse dos fornecedores. Né? Mas é filme caro, é para mais de $30 cada um. É por aí, por mais 50. Eu estou esperando o Batista perguntar quanto custou, mas não perguntou ainda. Bom, vamos seguir então? Vamos lá. Vou lá partilhar outra vez. Por favor. Sim, esse é mais um projeto que eu tive a sorte de entrar depois. Ele estava já no comecinho ali, quando a equipe tinha criado a ideia, aí eles chamaram a gente para trabalhar no projeto e foi muito legal, porque foi legal e muito puxado, porque era um projeto que a gente teve que desenvolver essas capas, esse jornal falso, né, que é um jornal basicamente em que a notícia é sempre igual, tudo é igual, o que muda são só, né, as informações escritas à mão. E a gente escreveu mesmo à mão todas as informações do jornal. O jornal tinha para lá de 15 páginas, eu acho, do jornal base. E depois a gente ainda criou capas para fazer o sanduíche no jornal base dos 10 jornais mais famosos dos Estados Unidos. Então a gente refez todo o logo de todos esses 10 jornais mais famosos e refez o handwriting, refez esse escrito à mão para cada jornal com um escrito diferente. Então, tem, só clicar na imagem. Welcome, everyone, to the Gun Violence News Summit. This is a historic moment. Today, we put our editorial differences aside to work together. We have journalists from the New York Times, the Washington Post, the Guardian, the Trace, the New Yorker, the Kansas City Star, and we have hundreds more journalists joining us from around the country. If you live in New York, you may have spotted a couple of unusual news boxes with a paper called The Inevitable News. To show how numbingly routine gun violence coverage has become, we analyzed over 2,000 mass shooting articles for their commonalities to create a single template that can cover any mass
special edition paper that covers every mass shooting of the past 3 years, but with one single article. We launched The Inevitable News on the streets in front of major news outlets. We created 10 editions to match the 10 most influential newspapers in the country in every aspect of their design. These bespoke editions were sent directly to the editorial staff of those newspapers, inviting them to join our event. This week, you may have seen a newspaper called The Inevitable News. This doesn't have to feel so inevitable. Some victims are lionized while others continue to just be statistics. Where do we go from there? Like, what do we do beyond that as journalists? Work to change the narrative and really frame, every time we talk about it, frame gun violence as a public health problem. Dedicate resources and allow reporters to really dig into these issues. Victims of a certain race can be further dehumanized. It really starts with the idea of how exactly do we define gun violence? So let's bring in Kyle Pope, who's leading an initiative to improve coverage of guns and shootings. Conte-me coisas desse projeto. O que eu acho interessante desse projeto é que, a princípio, ele era só uma coisa para uma ONG, né? Uma ONG, assim, de contra gun violence, então, assim, contra violência de armas, né? Então, ele era interessante, mas ele faltava alcance, né? Era uma coisa que não ia além dessa coisa que a gente faz muito, que às vezes a gente tem que fazer, que é trabalhar com as ONGs. E houve esse momento dessa virada em que eu acho que o próprio Tim e o próprio Fred ajudaram muito nisso, que foi, tá, mas e se a gente mudasse o jeito de ver isso, não para uma ONG contra armas, mas sim trabalhando com a imprensa, né? Como a imprensa cobre isso e como a imprensa transformou esse tipo de notícia em paisagem. Então, foi muito interessante ter essa virada e conseguir esse parceiro, que é esse Columbia Journalism Review, que é realmente bastante grande aqui nos Estados Unidos, que eles não regem, mas eles coordenam muito do jeito que o jornalismo é feito nos Estados Unidos, para ver isso como um problema de saúde e um problema de comunicação, de como essas informações são comunicadas e como isso já virou uma grande paisagem, né? O que eu acho também... Diga, Edson. Não, ok, mas esse caso parece uma possível conversa nossa, sei lá, se essa ideia aparecesse, né? Dizer, pô, Eduardo, falta dimensão. A gente faz isso só com 2 jornais aqui em Portugal, não vai ter dimensão, né? E aí que você está nos Estados Unidos, né? Aí você percebe a dimensão, né? Quando você vê um país continental. Essa ideia também poderia funcionar num país com a dimensão do Brasil, por exemplo, que também tem problema com armas, por exemplo. Acho que não é exclusivo dos Estados Unidos, mas quando você tem uma coisa de muitos títulos, né? Muita coisa, dá para a ideia ser percebida como poderosa, né? Que eu acho que é o que eu senti. Eu nem essa é a primeira vez que eu vejo o case, mas eu já gostava da ideia só de ver o quadradinho dela, só quando eu vi a primeira vez. Que legal. Então, isso é uma coisa que eu acho que até vou falar da outra ideia depois, que não ganhou nada, que levou o shortlist, mas não ganhou nada, é que eu acho que essa tem um fator que, assim, de primeiro, quando você bate o olho na ideia, já tem uma ideia ali simples e direta que você consegue entender. Aí depois tem esse extra do tamanho que dá uma pedalada, digamos assim, extra na coisa toda. Então, isso ajuda. E queira ou não queira, aqui, essa coisa, sempre que você fala, é uma coisa que a gente vê muito em Cannes, e aqui é muito, muito forte. Eu já, obviamente, sabia que era, mas estando aqui eu percebi essa coisa da discussão do porte de arma, do não porte de arma, é uma coisa que está diariamente nos noticiários e causa comoção, e é concreta. Então, isso ajudou muito. Mas eu diria que foi um case que deu... Tem cases que dão trabalho, né? Eu lembro, por exemplo, do nosso Pharmacy lá, que a gente teve que fazer as caixinhas, e entre outros. Mas esse realmente foi, assim, um trabalho Deu mais trabalho que aquele case maluco, que esse é do tempo de Curitiba ainda, que você mostrou para mim. Se eu desenhasse tudo à mão e uma caneta Bic, uma coisa, eu falei assim, brilhante, amigo, vai fazer. E eu fui embora da agência e tu ficou fazendo. Um ano depois estava pronto, né? Deu mais trabalho aquele ou esse? Deu mais trabalho esse, porque era um negócio de diagramação de jornal, é uma coisa que nem é minha praia muito, expertise, assim, mas tive que aprender e fazer
essa coisa toda, mas obviamente muita gente ajudou, não só o pessoal da Refinery, eu tive que pedir ajuda de diretores de arte da agência e todo mundo colaborou com isso. E foi muito legal, porque a gente tinha boas expectativas quanto aos Sick Beats e quanto aqueles filmes que eu te mostrei antes, eram as grandes apostas da agência, assim. Esse estava daquela prateleira ali de, quem sabe pega qualquer coisa. Porque a gente, acho que depois do processo de ter dado tanto trabalho, no final ali a gente já estava meio nublado já sobre quanto aquilo era bom ou não, já estava só querendo, aquele momento que você só quer se livrar do projeto. Então, mas foi muito legal e foi surpreendente. Esse jornal ganhou, então, os leões que ele ganhou foi do que exatamente, só para esclarecer aqui em termos deixa eu ver se eu não me esqueço, mas um prata foi print, outro prata foi PR, um bronze foi health, outro bronze foi direct e outro bronze foi, não lembro, mas foi fora de health. O direct, o enquadramento via pelo fato de estar colocado nos sítios específicos, era esse o enquadramento? Porque era esse enquadramento. Com o consumidor, era isso? Era esse enquadramento de um contato direto com os jornalistas, que era o nosso público-alvo ali. Tem que ser um pouco mais fechado depois, é verdade. Exato. Então foi como o jornal serviu como um e-mail marketing, digamos, como um direct message assim para os jornalistas. E Kraft não pegou nada, não? Não pegou. Pegou, assim, eu fiquei muito feliz de ter pego design, pego print, que são categorias que a gente sempre, diretor de arte está sempre babando ali. Então foi legal, mas acho que Kraft talvez tenha tido shortlist, eu não confesso que eu não lembro shortlists desse. Então vamos querer ter tudo, né? Deixa as pessoas ganharem alguma coisa também. Tô feliz. Vamos seguir então. Vamos seguir aqui o jogo, vou partilhar outra vez. E tem umas imagens aí que eu só queria que estavam no video case também, pode ir passando. Mas é mais bonito assim ver espalmado. Aí tem todos os jornais e eu tive que imprimir esses jornais 1000 vezes e saía ruim, e ficava uma droga. Inclusive eu tô cheio de jornais aqui, a Samia tá vendo aqui, ela já me pediu para jogar fora, eu não tive coragem. Apareceu já aqui outro trabalho, diz aí então. Isso, esse eu queria mostrar para vocês justamente porque é um trabalho que também deu tanto trabalho quanto, também foi um processo que a gente entrou ali depois que o time já tinha criado a ideia e era uma ideia muito, muito bacana, mas ele ficou com 5 shortlists, mas infelizmente não conseguiu converter em nenhum leão. E eu queria que mostrasse o video case para a gente discutir um pouquinho a respeito disso. E então, saiu da... Acho que você tem que logar de novo, Edson. Tudo muito fácil, né? Agora quer me cobrar dinheiro. Quer que eu mostre esse aqui? Se calhar vai daí. Eu vou... Deixa eu abrir aqui. Eu saio daqui e te permito, se já está permitido, né? Tá. Põe daí. Já carregar. Boa. Também está me cobrando dinheiro agora. Não, estranho. Deixa eu tentar só mais uma vez, senão eu entro no site. O site tem o case também. É mais fácil. Enterrar um sapo debaixo desse trabalho, né? Está um pouco... Tem esse... Agora não foi. Tá, eu vou mostrar no site, que é mais fácil. É que a versão do site é um pouquinho diferente, mas eu mostro daqui. Aqui. Pronto. Estão vendo a tela? Sim, senhor. Esse aqui é o site do trabalho, aqui tem o case. Só um segundinho. Eu queria mostrar a versão sem...
makes me so angry, you know, that it happens over and over again. Validate the kids' feelings. That's what it is. Like, make sure that they know that how they feel is valid. Be aware that this is such a big issue. It just gives me a little bit of a sense of vigilance to make sure that I'm a little bit more involved in what's happening every day. Tá. Esse é o vídeo case, tentar mostrar aqui só as peças. Vamos sair aqui. Aí nós tínhamos, esse é o site, né? Então você pode ver os posters e os comentários que foram, alguns dos comentários que foram encontrados na internet. Enfim. É isso. Esse projeto, ele foi algo interessante, porque realmente partiu de um número, que foi esse número que foi encontrado, que era que a cada 233 comentários na internet, um adolescente tentava o suicídio nos Estados Unidos. Então, foi criado um programa, um bot, né, um AI, que varreu a internet durante alguns dias, buscando esses comentários nas redes sociais principais. E depois, claro, foi um trabalho o Vitor Afonso, nosso bom amigo, trabalhou catando os comentários e tentando, ele mais um grupo de redatores, para tentar formatar um pouco mais os comentários, que obviamente tinha coisa que estava muito... eles eram sempre reais, e a ideia era sempre mantê-los reais, mas tentar deixá-los mais inteligíveis e fazerem mais sentido. E claro que depois o AI também não fez o layout, nós tivemos que fazer o layout inteiro de cada um dos posts diferentes. Filmamos essa ação no shooting range, no campo de tiro. Foram impressos posters que levaram os tiros de verdade, foi tudo real, exceto o buraco negro. O buraco negro é uma coisa que teve que ser feito em 3D. Mas foi um processo tão ou mais trabalhoso quanto o dos jornais, mas eu acho que, e voltando naquilo que a gente falou antes, Edson, tentando achar um porquê, talvez isso, eu acho que ele é um pouco... O dos jornais é direto, né? Você bate o olho e entende aquilo só de ver um thumbnail, você já consegue entender um pouco. Esse talvez tenha ficado, na minha concepção, talvez tenha ficado um pouco... é uma volta muito grande para você falar do problema. Talvez assim, cada júri, né? Mas pode ter uma coisa de camadas, né? Se calhar tinha talvez uma camada a mais ou duas camadas a mais, se calhar haveria uma maneira de arrumar, mas aí não saberemos, né? Sim, exato. Outro grupo de jurados, se calhar da Grand Prix para ele, você fica confuso, né? O importante é que está bem feito, está bem feito. E esse foi, tanto esse quanto o Inevitable News, eles começaram essa trajetória de prêmios em Cannes, né? Então, quem sabe a gente consegue colocar eles em outras coisas mais para frente, e a nossa intenção tiveram alguns eventos com os pais, e a gente quer fazer que isso cresça, porque aqui nos Estados Unidos tem muito essa coisa dos comitês dos pais e discussões, ainda mais agora nesse momento do online, é mais fácil ainda de fazer isso, ganhar essa relevância um pouco maior que até o momento talvez não tenha tido. Porque eu acho que o primeiro você consegue perceber mais claramente o impacto nos jornalistas, né? Uhum. Então teve um impacto direto nessas pessoas que já conhecem, né? E talvez ele falta um pouco mais, ok, tudo isso acontece, sim, mas mesmo assim, você guessing. Exato. Vamos então avançar? O que mais você tem? quer que continue partilhando aqui ou você quer partilhar agora? Acho que deixa eu tentar continuar partilhando, acho que é mais prático. Se não der, a gente volta. Então... Opa, um violino aí. Violino do Inevitable News. Era suposto ter um violino aqui? Não. Você tem que voltar ali no portal. Não, porque... Aí era só para mostrar um pouquinho do trabalho de todo o trabalho que envolve isso, que a gente começou lá atrás, assim, como é que vão ser esses posters, né? Os posters passaram por diversas e diversas execuções, e ainda no RAF foram diversos sketches que eu, o Arthur e mais o pessoal da Refinery trabalharam para a gente conseguir finalmente aprovar 4. Então aí pode passar para o próximo, Edson, por favor. Era só
tentando explicar, um pode ser assim, esse do sex shaming, o outro do grade shaming. Aí, no final, nós chegamos nos próximos ali, que são os finais, só com incentiros, né? Esse era para o cultural shaming, para coisa de cultura, né? E essas ilustras são externas? São todas feitas pela Black Madre, que é um estúdio de ilustração de São Paulo. Muito, muito bom. Recomendo vivamente. Os galhos são incríveis. Não é aqueles que a gente tentava fazer e dava errado, pois não? São outros, né? Não, são que a gente tenta fazer e dá certo. Que bom. Que bom que existe isso. Depois de muita luta também, claro. Ok. Ninguém é perfeito. Exato. Esse era o de quanto a sex shaming, que é essa coisa de partilhar, né, imagens que são consideradas de cunho sexual. Esse é o grade shaming, que também é aquela coisa, é burro, é muito inteligente, é aquela coisa também da coisa do shaming na escola, quanto às notas. E o último, esse é o body shaming, né? Como que a pessoa não se sente bem com o próprio corpo e ela sofre bullying por causa do como o corpo dela é. Bacana. E chegamos aqui a peça de resistência, né? Exato. Esse é o post com GIF. Já vai entrar num concurso qualquer, né? Categoria posts com GIF. E, na verdade, esse foi o segundo Grand Prix que nós ganhamos, né? Nós ganhamos primeiro em Pharma, e esse foi o de rádio e áudio. E daí eu ia mostrar um pouquinho só a respeito do projeto, para a gente discutir um pouquinho também. Ok. Quer que eu faça como? Quer que clique já nesse aqui? Pode clicar. Eu acho que vai pro case. Não, esse é o GIF. Pode ir para o próximo slide. Né? Aqui que deve ir, né? Isso. Já vai para o site direto, e se você quiser clicar aí no videozinho, dá para ver o case aí. Aqui? Having cystic fibrosis means that my lungs don't work. Sorry. Having cystic fibrosis means that my lungs don't work as much and have a bunch of mucus in them. This is my airway clearance vest. It hits my chest over and over, and it loosens the mucus in my lungs so I can pump it out. Kids with CF, we have to do this all the time. Wearing the vest is the worst part of my day. I'm so excited my vest is here. Turn up the volume. Oh my goodness. It really works. That's cool. There's a specific sound frequency, 40 hertz, that is proven as effective as traditional CF vest therapy. It loosens mucus, so patients can cough it up. Yep, that is working. The Woojer Sick Beats vest syncs to your smartphone and pulls these frequencies from the music you're listening to, delivering them to the chest in real time. Feels like my treatment. The Sick Beats experience operates through Spotify. We scanned the millions of songs on Spotify to collect the songs containing the 40 hertz tone and gave the CF community dedicated access to the therapeutic song library simply by following the Sick Beats profile on Spotify. In the Spotify app, kids can access thousands of therapeutic songs and discover new playlists to make their CF treatment the best part of their day. Esse é um projeto que é daqueles projetos que existe. Eu acho que esse projeto existe há 5 anos. Ele existe antes de eu entrar na agência já. E depois até tem um slide aí que eu vi ele a primeira vez colado numa parede lá na sala do nosso CCO, e ele sempre gostou muito desse projeto. E foi
muitas idas e vindas até conseguirmos encontrar os parceiros ideais. Passamos por 2 ou 3 parceiros diferentes para construir esse colete. E trabalhar tudo isso, porque realmente é uma coisa que já as crianças já trabalham com esse tipo de colete. É um colete muito chato, muito incômodo para eles, e eles têm que usar isso diariamente. Então foi uma coisa incrível, que é como é que a gente conseguiu transformar uma coisa chata do dia a dia deles numa coisa divertida, através da música, através e da tecnologia, porque também existia esse parceiro que nós finalmente conseguimos já no final do ano passado, que é uma empresa israelense. E o nosso aqui na agência nós temos um gajo que é responsável por coisas digitais e maluquices tecnológicas. Então ele teve que trabalhar em cima desse colete durante meses para adaptá-lo, porque esse colete era um colete que a princípio a empresa fazia coletes para jogos, então, para a pessoa poder se sentir no jogo e sentir a vibração. Mas ele teve que ser todo readaptado. Eles tiveram que fazer 4 novos caixinhas de som ali e com a frequência correta, que são esses 40 Hz, para fazê-lo funcionar. Então, e daí foi um grande pulo também nessa questão do branding. A hora que a gente teve que desenvolver todo o estilo visual, logo, animações, playlists de Spotify. Então também foi um trabalho que durou alguns meses aí de loucura, e felizmente rendeu um projeto, algo no final que todo mundo ficou muito satisfeito. E como é que foi lá em Cannes? Tem que apresentar o projeto, né? Esse tipo de projeto tem que ir lá o protótipo, tem que ir lá sei lá, o engenheiro, é assim ou não? Esse ano eles não estavam aceitando mandar muitas coisas. Não, porque não tem lá, porque não teve lá. Exato. Mas não teve ao vivo de algum lado, não? Teve, porque nós somos finalistas na categoria de Innovation, né? E na categoria de Innovation você tem que apresentar. Então, essa que eu estava falando. Acho que são 8 finalistas ou 7. E foi apresentado até depois no PowerPoint. Eu queria mostrar umas telinhas que são da própria apresentação, que são interessantes. E sim, mandamos o colete para eles poderem ver. Havia a redatora desse projeto, ela é médica. Antes de ser redatora, ela é médica. Então, ajudou muito isso. E também havia um profissional específico de tecnologia do nosso parceiro junto para explicar. Infelizmente, em Innovation, acabamos não levando o Grand Prix, como havíamos levado em 2019, mas foi prata, que já é muito interessante. Esse slide aí foi a primeira vez que eu vi a ideia. Era esse board colado na parede, e esse era o visual da coisa. Então, assim, existia uma ideia que era assim, mas não havia grande trabalho em cima do craft, da direção de arte disso. Então, depois, no próximo, já foi depois de todo o trabalho de desenvolvimento do produto, do branding, do logo, o board que, digamos, foi para Cannes. Esse aí é o board. E um pouquinho do trabalho, digamos, do antes e depois do que a gente teve nesse projeto. Uma coisa muito legal desse projeto, Edson, que eu queria contar, é da estrutura dele, que ele foi todo filmado, né, em tempos de pandemia, todo filmado com nossa produção, enviando para as mães os telemóveis, ensinando as mães como filmar e mostrando os momentos certos para filmar. Então foi tudo muito caseiro. Isso a princípio nos deu muito preocupação. Nós achamos que um projeto desse tamanho merecia algo mais bem produzido nesse aspecto. Mas ao fim foi muito bacana, que a gente realmente conseguiu. Foram reações muito verdadeiras, e tanto que a princípio ele era todo narrado por um locutor, e a primeira vez que nós vimos esse projeto, o próprio Fred e o Tim viram aquela menina no começo, que a reação dela é uma das melhores reações de todas. Depois até tem um videozinho ali para mostrar para vocês. E ele falou: a locução desse vídeo todo tem que ser feita por essa menina, por essa miúda, porque ela é muito verdadeira. Então foi o que a gente fez, foi pegar tudo isso. Esses aí são os slides da própria apresentação do Innovation. Você pode passar, era só para mostrar para vocês um pouquinho. Foi a Pen, que é a nossa médica, que falou a respeito. A meta era essa de transformar a parte mais chata na parte mais divertida, né? Aí um pouquinho da explicação da doença, da fibrose cística, né? Que são essas crianças têm uma média de expectativa de vida muito baixa. Então, já com tudo isso, elas já ainda têm que passar por esse tipo de tratamento, que é um tratamento péssimo, que elas têm que ficar 1 hora ao dia coladas nessa máquina que dá pequenos soquinhos no pulmão delas para elas conseguirem expelir o muco que elas têm no pulmão.
E isso aí foi tudo conseguido através dessa ciência dos 40 Hz, que é o tipo de onda e frequência que faz com que o muco solte. E nós criamos um demo muito interessante para explicar isso, que está nos próximos slides. Pode ir para o próximo, por favor. Turn up the volume. Isso aí era a coisa da reação dela. How does it feel? I could tell that's the song you're listening to. My treatment. That feels so cool. Então, a primeira vez que a gente viu essa reação, a gente falou, pá, o videoclipe está tudo nessa menina, ela é espetacular. E isso aí é um demo que a gente fez para explicar as frequências e como as frequências mexem com o muco do pulmão. Então, a nossa frequência, que é essa do 40 Hz, é essa que causa esse rebuliço aí no muco. Então, foi um jeito interessante de explicar a ideia para os jurados. E isso aí, ao fim do dia, a gente conseguiu, todos os projetos foram 21, tanto que a gente fez essa brincadeira da área 21 ao invés da área 23, porque foram 21 leões, mais o Grand Prix de agência Healthcare do ano e Healthcare Network do ano, que também foi grande parte por causa da área 23, e também nosso FCB Network do ano. Acho que temos uma colaboração bacana. E é isso. Isso é você enchendo a cara, comemorando. Foi quando acabou o champanhe. Microfones abertos. Perguntas? Quem tem perguntas? O som, olá. Eduardo. Olá. Tá com a voz de pato, cara. Com a voz de pato, Carlos. Quero tudo falar com o Eduardo. Tudo falar com o Eduardo. André com a voz de pato. Não, é o Carlos que tá com a voz de pato. André não. Bom, enquanto o Carlos conserta dele, alguém pergunta. Tá ruim? Mais ou menos. Bem, eu também só quero dizer... Agora sim. Claramente, tu te viste livre da parte chata da publicidade e ficaste só com a parte divertida. Quem me dera, ou seja, Carlos. o teu trabalho agora tem claramente 24 horas de fun o tempo todo, não? Pá, não é bem assim. Especialmente nesse aspecto que... Eu parece. Não, especialmente nesse lado, que é uma coisa que todo mundo me pergunta e eu falo, você tem esse lado que trabalha nas criações e melhora a direção de arte dos outros, que é muito legal, mas muitas vezes tem muitas coisas que você tem que trabalhar que você não gosta, né? Foi feito esse anúncio aqui para o cliente e o cliente aprovou e o anúncio é horrível. Como é que eu vou melhorar essa coisa aqui que já é ruim, ficar menos pior? Então, tem esse lado também. Mas, claro, eu gosto muito de trabalhar nessa parte também e é muito divertida. Tem projetos muito divertidos como esse que fazem valer a pena. Mas pessoas... Há vários? Estão ouvindo aí? A gente disse várias vezes isso já, mas que te dá parabéns de novo na frente de todo mundo. Você é um cara que merece pra caralho isso. Sempre trabalhou muito, sempre foi um cara puta profissional e honesto, gente boa. Nem todo mundo é assim. Mas a minha pergunta, o Edson pede com um ponto de jogação no final. Eu noto que, além da tua área, que é especialista, tem um som vazando aí, não sei qual é. É o César. Se liga. Obrigado. Além da tua área, que é essa área que tu criou, do craft de edição de arte, ou também tem a área digital, como é que funciona essa? Parece uma estrutura muito bem olhada da área de 23. Tem vários especialistas, existem vários outros hubs, assim, o digital, o craft, como é que funciona esse negócio? Um pouco curioso. Existe essas partes, assim, mas o interessante é que nós pensamos assim, nos Estados Unidos, né, tudo tem o hub do digital, tem o hub da direção de arte, onde tem 1000 funcionários, todos maravilhosos. E não, assim, no hub do digital tem um menino lá, o Aaron, que é um gênio, e o gajo ele fez o Social Bullets, ele fez o Sick Beats, ele fez o Inevitable News, ele fez todas essas coisas que tem na tecnologia, e ele está enlouquecendo nos dias de hoje um hospício aqui no Brooklyn. E é um cara só. É um cara. Então, a filmagem também foi toda feita por uma producer nossa, Christine, que enviou esses celulares do Sick Beats
Social Bullets, Inevitable News também. Ela fez todos eles, toda essa produção, ela mesma. Parte do craft, eu fiz, obviamente com a ajuda de muitas pessoas, mas toquei essa parte, grande parte sozinho também. Então é separado, tem profissionais muito bons, mas não é aquela coisa assim, tipo, tem um batalhão de pessoas para fazer isso. Não. De novo, lendo a regra, se não ralar, não rola. Exatamente. Essa regra vale em todo lugar do mundo, mas é legal porque, por um lado, você tem profissionais muito bons e incríveis que têm esse know-how, né? Mas não é essa abundância, digamos assim. Essa malemolência. Mais pessoas, mais perguntas, mais comentários, mais tchauzinho. Daqui a pouco eu posso fazer uma pergunta ao Eduardo? Olha, Patrícia. Fala, André. Eduardo, o que é que tu levaste da tua bagagem de Lisboa para Nova Iorque mais te ajudou e no teu dia-a-dia? Olha, levamos revistas minhas, quem não devolveu, no agasalho. Os livros emprestados do Edson, LPs do Calbi. Acho que o que eu mais levei daí, que eu aprendi muito, foi o aprendizado, né? O que mais me serve é o aprendizado. E esse aprendizado que eu acho que, primeiramente, Curitiba me deu e depois Lisboa continuou dando em uma escala um pouquinho diferente, que é de fazer mais com um pouco menos, né? A gente está sempre acostumado a ter que buscar soluções e buscar alternativas sem muito dinheiro, sem muitas condições. Curitiba é um mercado especialista nisso, e Lisboa é um pouquinho melhor que Curitiba, claro, nesse aspecto, mas também passa pelas suas dificuldades e passa, às vezes, por tirar um coelho da cartola e fazer coisas diferentes, e isso é uma coisa que o Edson também é mestre em fazer. Então, obviamente, é uma coisa que eu aprendi muito e aprendi com todos aí, e me vale muito, veio na mala e vale muito todos os dias no trabalho. Tá certo. Bom, assim, hoje era essa rapidinha, muito focada em Cannes, mas vamos marcar uma conversa mais para daqui a um ano, talvez, com um pouquinho mais de cabelos brancos, para fazer uma sessão da academia, como tem que ser. Tá? A gente vai visitar os seus primórdios em Curitiba, até a sua cadeira da escola, aí fazemos o arquivo confidencial. Isso, arquivo confidencial. Passamos pelos trabalhos de Portugal e seguimos para frente. Mas queria agradecer muito, foi um prazer. E é um prazer muito grande sempre a gente ver gente boa que trabalhou conosco também dando certo em outro sítio. A gente não tem trauma nem vocação para viúva. A gente gosta de ver os nossos amigos bem felizes. E quando vier visitar Lisboa a próxima vez, né, quando a pandemia baixar, né, vem jantar conosco aí, tomar um café na agência. Será bem-vindo. Palminhas para ele, por favor. Obrigado pelo convite, Edson. Obrigado. Um prazer ver todos vocês. Saudades de vocês todos. Saudades de Lisboa. Um orgulho, Sr. Tavares. Muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Quando é que mudas de casa? Não, eu já falei, as crianças vão sair, não preciso mudar. Não? Tens espaço para os leões todos? As crianças estão saindo amanhã. Um abraço. Um beijinho para a Alice e para o menino. Abraço a todos. Muito obrigado, Edson. Tchau, um abraço. Um abraço, Vitor. Tá aí também. Tchau. Um abraço, Vitor. Tchau, Vítor. Tchau. Tchau, Vitor.